Olá, começando mais um SampaCast aqui, o podcast do empreendedor. Agradecemos a presença do Maurício, nosso técnico aqui de som. E hoje vamos conversar com pessoas que têm aquela história para contar em destaque na sua área. Então vamos falar hoje com uma pessoa que tem muito a agregar e você vai ficar sabendo daqui a pouco, porque antes eu tenho aqui uma convidada especial no podcast número 13, o qual você pode estar acessando no YouTube e também nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. Estamos aqui com a Ana Carolina, o qual você pode também conhecer um pouquinho mais nas redes sociais, através de Carol no Marketing. Seja bem-vindo, Carol. Obrigada, Gustavo. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, vamos hoje apresentar a nossa entrevistada, mais que especial. Ana Flávia Mota é formada em Relações Internacionais, Filosofia, com uma profunda jornada de autoconhecimento e restauração da identidade, construída aí ao longo de anos, de estudos, vivências, experiências imersivas. Casada há mais de 20 anos, mãe de 2 adolescentes, tutora de pets, empresária também. Ana une vida prática, fé e consciência para ajudar as mulheres a se encontrarem aí, elas se reencontrarem consigo. Claro, consigo mesmas em meio aos desafios do casamento, da maternidade e da vida profissional. Enfim, sua missão é conduzir mulheres à clareza, identidade, direção, integrando a espiritualidade, consciência emocional e propósito, para que voltem a existir com verdade, equilíbrio, expressão plena também. Então você já viu como vai ser o podcast, né? Vai ser uma maravilha. Então para você, principalmente mulher, para os homens também é importante, né? Para ouvir os recados aqui. Mas vamos apresentar nossa convidada e eu quero já com aquela pergunta curiosa, né? Quem é Ana Flávia Mota? Oi, Gustavo. Olha, que prazer estar aqui, Carol. Que prazer. Muito obrigada. Olha, estou contente de estar aqui. Bem, eu sou a Ana Flávia Mota, sou uma mulher, sou filha amada, imagem e semelhança do Deus vivo que habita no meu coração. Então, a minha narrativa, ela está dentro desse lugar, né? Então, eu conduzo mulheres a restaurar a sua identidade. Por muitos anos, eu fui uma mulher com a identidade destruída e eu era uma mulher com a voz silenciada e eu estava num piloto automático. E toda essa dor que eu passei me trouxe nesse lugar de fala, nesse lugar especial, nesse lugar que me coloca aqui à disposição, com uma jornada, com uma missão, para chamar outras mulheres a restaurar a sua identidade. E qual foi? E aí sou mãe, sou esposa, tenho pets, e tenho Uma história. uma história. Mas eu sou filha amada, imagem e semelhança do Deus vivo. E estou casada, empresária, mãe e diversos papéis que a gente vai tendo. E uma curiosidade, qual foi aquele start que você pensou e falou, a partir de agora eu vou ajudar as mulheres? Tudo começou a partir de uma inquietação, né? Normalmente a gente tá num lugar de muita dor e aquele lugar daquela dor profunda que toca no coração, normalmente é o trampolim, né? Você passa pelo aquele vale, aquela escuridão e você descobre que existe um lugar que você tá imersa e que você pode sair daquele lugar. E quando você consegue fazer esse caminho, de alguma maneira a vida vai te levando para esse lugar de fala, para ser sinal para outras mulheres, ser tipo uma espécie de um farol, né? Um farol de clareza. E qual a Seria frase assim. que você mais escuta quando as mulheres chegam até você? Elas falam assim que elas se perderam de si e não se encontram mais. E era a mesma fala que eu tinha. Eu tinha justamente essa fala, essa inquietação. Eu estava, performava muito bem, cumpria com todas as agendas, horários, mas eu não estava na presença e não tinha clareza desse lugar. E qual foi o primeiro sinal, assim, aquele sinal claro que você pensou, eu agora não estou alinhada?
Ah, o sinal claro foi ali. Eu tava com as minhas crianças, agora eles são adolescentes, né? Eu já tinha um bocado de tempo de casada, já tinha feito transição de carreira, e eu tava naquele momento de muita demanda. E naquele momento, ou eu me posicionava de uma maneira de um autoconhecer, ou ia para um lugar de destruição da minha família. E era algo que me afligia, eu não queria desfazer a minha família, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. E o erro não estava no meu marido, não estava no fato de eu ser mãe, não estava no fato de excesso de coisas, era alguma coisa em mim que não estava sintonizada. E foi daquele momento que eu falei, opa, não, eu preciso buscar alguma coisa, e fui buscar ferramentas, como todas as pessoas que passam por processos, né? A gente às vezes busca ferramentas terapêuticas, outras pessoas vão para psicólogos, cada um tem uma maneira e uma sintonização, E né? a sua ferramenta principal, qual foi? Primeiro foi terapêutica. Eu busquei terapêutica, depois eu fiz um pouco de psicólogo, que eu já tinha feito na minha juventude, aí retomei o processo, e disso a gente vai migrando. E eu fui migrando nesse autoconhecimento, eu desci bem profundamente no meu processo, e foi incrível, foi muito rico o meu processo. E quanto tempo demorou? Ah, eu fiquei uns 10 anos em processo. Uau. Uns 10 anos. Muito É. bom. É porque um processo puxa o outro, né? Sim, Então, sim. assim, quando você começa esse processo, as pessoas têm que entender que processo dói. O processo é chato, o processo é desconfortável, o processo você desce, você retroage, você avança, você retroage, mas você vai caminhando. E quando você vê, você tá linda, você E tá ajudando floresce. as mulheres, que é mais importante. Exatamente, exatamente. Aí isso te traz um lugar assim, eu digo que é uma autoridade, assim, sabe? Um lugar que você fica plena dentro dele, você não tá no blá, blá, blá. Não, você experienciou na sua pele. Você se ajudou e quis mostrar para as mulheres o melhor caminho. Isso é porque, no fim, acabou acontecendo. Não era nem algo que eu previa, sabe? Não era nem algo assim, eu fiz pro meu próprio conhecimento, e aquilo vai te levando. E quando você vai ver, porque assim, quando a gente se cura, é impressionante esse movimento. Gera uma capacidade de cura para o próximo. É muito lindo isso. Até costumo dizer assim, né? Quando você pega a árvore, por exemplo, você pega uma floresta, aí tem as árvores, né? Então a gente pensa assim, as árvores elas são aleatórias, né? A árvore ela não é aleatória. Quando você pega a raiz da árvore, todas as raízes elas estão interconectadas. Então aquela árvore que está precisando, às vezes, que está ali meia minguada, aquela árvore, talvez centenária, está mandando uma informação para aquela outra árvore, para ela poder florescer. Uma energia, né? Isso, e eu penso que nós, pessoas humanas, temos um pouco desse processo, né? Porque o mundo ele é altamente tecnológico, mas existe uma tecnologia humana e está se perdendo um pouco disso. Até mesmo você falou da árvore, que é importante, né? Ela, além de fazer a fotossíntese, eu vejo muitas pessoas, quando sente com energia baixa, abraça uma árvore para conseguir reconectar, né? Sim, você entende? Você vê, então tudo é energia, frequência, vibração, Perfeito, né? E às vezes tem pessoa que fala assim, mas esse papo é místico. Não, gente, não é místico, né? Não é místico, não é religioso. É autoconhecimento, é acesso, é presença. Isso. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu sou uma entusiasta do seu trabalho. Oh, Glória! E eu acho que você fala de coisas muito necessárias hoje, né? Glória. Principalmente para as mulheres, Glória. né? De uma forma leve, você traz muito o exemplo do que aconteceu na sua vida e isso acaba tangibilizando, né? Sim. Então, eu realmente gosto muito da linha que você segue. Tá. Você sempre trabalhou com mulheres? Como que foi esse processo? Então, foi assim,
Eu trabalhei na área de marketing, sempre fui uma pessoa pensadora, sempre tive crises existenciais. Então eu já percebi que lá, já desde jovenzinha, eu já era uma. E sempre fui uma pessoa que foi pautada com histórias femininas. Então o feminino foi muito presente na minha jornada. Quando eu fiz a transição da CLT, né, ali, aí estava começando. E aí, quando eu tive a minha filha, eu tive meu primeiro processo de depressão. Naquele processo de depressão, eu busquei ajuda médica, psiquiatra, tomei um pouco da medicação. Mas aquela medicação, eu sentia que no meu sistema, ele era algo que não me impactava de maneira tão positiva. Então, assim, eu fui bem rápido na medicação e depois eu procurei o processo terapêutico. Nessa de procurar o processo terapêutico, eu tive contato com yoga, aprendi sobre o processo de respiração, depois aprendi técnicas energéticas, todo esse processo que hoje está muito em voga, né? Eu passei por esse lugar. E nesse lugar, foi me levando a atender pessoas. Quando eu vi, eu tinha uma sala terapêutica. Então, eu atuei por um tempo. Então, você fez atendimento presencial? Fiz atendimento presencial por 5 anos. Puxa vida. Por 5 anos. Foi maravilhoso, reverencio, foi algo que eu aprendi, foi algo que eu me curei, foi algo que eu também curei outras pessoas, né? Porque, assim, não que a gente tenha a pretensão, assim, de uma cura, mas a partir do momento que você está posicionada na sua presença, que você está na sua essência, a tua fala, o teu gesto, o teu sorriso, o olhar, são muitas nuances que de alguma maneira cura o próximo. Isso é uma tecnologia humana. Isso. Que muitas vezes as pessoas desprezam isso, né? Então, desse lugar eu acabei atendendo pessoas. Depois eu encerrei. E aí eu tive uma reinvenção, né? Então, eu fiz um retiro espiritual no Peru, fiquei por 15 dias, e eu queria entender, que eu não entendia ainda muito o meu processo espiritual. O que era o meu processo, entende? Eu mexia com energia, eu tinha essas coisas meio esotéricas, mas eu achava que sempre ficava meio solto. Tanto é que eu complementei com um processo de coach, porque eu falava assim, não, mas é muito esotérico, e eu sou uma pessoa racionalizada. Quero também. trazer pro chão, pra terra, eu falava assim, aterrissar, né? Ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, eu vou pro Peru fazer esse processo, né? E foi incrível, foi ali na montanha que eu tive meu primeiro chamado. Ana, e como foi essa transição antes e depois do Peru? O que você aprendeu mais? O que você levou para a tua vida ou para aconselhar as mulheres? O que eu levei, por exemplo, depois do Peru, eu realmente restaurei a minha identidade. Eu entendi que eu estava com a identidade fragmentada, né? Porque quando a gente também faz muitas técnicas esotéricas, né? Eu sei que às vezes o pessoal esotérico não vai gostar, porque é meio polêmico isso, né? A gente desfragmenta um pouco a nossa identidade, né? Então, um processo de identidade, ele é um processo que tem que ser levado com bastante seriedade, entende? Porque a identidade desfragmentada é complicada, porque a cada técnica porque hoje a gente tem um leque, né? Depois aí dos anos 2000, sei lá, veio essa onda New Age, né? Então, assim, é uma espiritualidade mais livre, mas é uma espiritualidade que existe uma armadilha por trás dela. Não é controlada. Exatamente. É controlado, você acha que essa é controlada ou não? Essa que é mais New Age, essa que veio aí depois dos anos 2000? Eu acho ela... porque uma é dogmática e tem um sistema de dogma com muita religião, né? E aí a gente tem um contrapeso também, tem aquela, né, que fica tudo desfragmentado. Aí eu acho que você tem que encontrar um equilíbrio, entende? Embora eu tive toda uma conversão cristã, hoje eu sou uma pessoa que eu me posiciono
cristã, né? Uma pessoa que me baseio na Bíblia, né? Então, porque eu resgatei isso de criança, que eu venho desse lugar, né? Então, hoje é o meu norte, tá nesse lugar. E a gente tem que, vai ter que ter uma experiência pessoal, cada pessoa vai ter que ter uma experiência pessoal, porque também a questão cristã hoje, ela é complicada, porque você também tem as denominações, né? E você vai ter que... Tem interpretações diferentes. Exatamente. E na tua vida você citou a Bíblia começou desde criança, desde pequena? Desde criança. Você tinha curiosidade ou já começou na sua casa? Na minha casa, com a minha avó. A gente sempre foi pessoas bem... Minha avó é uma pessoa muito, assim, temente a Deus, bem religiosa para a época dela, uma pessoa já com uma espiritualidade, assim, bem avançada, que já vem da bisavó. Então, você vê assim, eu já venho de um movimento ancestral, né? Então, que veio da minha bisavó, que veio para minha avó, e que veio na minha mãe, e depois que veio aí em mim, que perpetua para minha filha. E a gente tem esse relacionamento com Deus. E eu acho isso fundamental, que é uma coisa também que está se perdendo, porque ela vai para extremos. Ou a pessoa está muito num sistema... inserida talvez num sistema religioso muito arraigado, ok, também respeito, porque cada um, né, a gente também tem que respeitar muito, eu penso assim, a gente tem que respeitar. E também tem esse outro movimento, né, que às vezes distorce um pouco das escrituras, né, então eu penso assim, as escrituras é um norte, né, então tem coisas que o livro sagrado... que estão escritas há mais de 2000 anos, e aí você lê aquilo e se aplica. Tá entendendo? Como é que pode um livro que foi escrito por diversas pessoas e tá há 2000 anos atrás, e as histórias batem e muita coisa acontece. Então, assim, é irrefutável, sabe? No meu ponto. É irrefutável. Então... E Ana... Você está falando bastante de fé e de religião, né? Então, por que você acha que tem algumas mulheres que às vezes têm de tudo, mas sentem que tem um vazio por dentro? Você atende tantas mulheres, eu acredito que você deve ouvir diversas histórias diferentes. Então, por que essas mulheres hoje, e eu também estou falando isso porque muitas vezes a gente tem amigas que acabam, né, nos abrindo aí questões pessoais, e a gente vê que a pessoa, ela, na vida dela, tem tudo, mas o que ela relata é que ela sente um vazio enorme, né? Ela nunca encontra a tal da felicidade, né, diante dos olhos dela. Você acha que de repente a distância, né, entre a fé, né, a espiritualidade, o que você consegue trazer pra gente assim, a respeito desses sentimentos? Eu né? já tive nesse lugar de ter tudo e tá vazia, porque a gente tem tudo, olha, mas a gente não é. O ser é o que dá completude, né? Então, assim, quando eu tenho presença, né? Quando eu tô plena de mim, da minha presença, de quem eu sou como mulher, quem eu sou em Deus, isso lhe traz uma liberdade de expressão. Quando a gente tá no ter, eu tenho o cabelo da moda, eu tenho a magreza do momento, eu tenho a roupa do, sei lá, o relacionamento, sei lá, né? Assim, várias caixinhas, né? Que a gente vai se colocando. E isso, mais uma vez, vai fazendo a gente ficar longe do que a gente é, que é a nossa verdadeira identidade. Por isso que eu falo bastante de você resgatar essa sua identidade, porque quando você consegue esse movimento, que é um movimento interno, ele não é um movimento externo, é um movimento interno, você fica livre. Aí não importa, assim, não... você vai experimentando uma outra sensação, um outro lugar, até... que às vezes a mulher fala assim, mas isso é intangível que você tá falando. Não, gente, mas processo, muitas vezes eles são intangíveis mesmo. O processo você tem que fazer. Se você não fizer o processo, você não vai entender esse lugar
de ser. Ser você de essência, sabe? Que mulher você é? Qual é a sua essência? O que você carrega, né? A gente tem um padrão hoje de mulheres, né? Então, assim, tem aquela categoria XW, que nem vai as mães, vai na porta da escola. Então, tem a categoria XWZ. Elas todas vão se vestir da mesma maneira, elas todas vão se comportar do mesmo, Como né? se estivesse dentro de uma tribo, de uma comunidade, né? Isso, até entendo isso, Sim. porque o ser humano, ele tem, né, Essa tendência. né, do pertencimento. Pertencimento, Eu exatamente. busquei durante muitos anos pertencer. Eu só entendi quando eu pertenci a mim mesma, que Deus me fez, me deu liberdade. Então hoje eu sou uma mulher de 50 anos e não tenho vergonha de estar falando abertamente como eu me posiciono. Uhum. Algum tempo atrás, talvez eu teria dificuldade nesse lugar. Hoje eu não tenho. Pegando o gancho da Carol, dessa mulher que tem tudo, mas sente um vazio e ela não consegue nem contar para uma amiga. Aí ela pode estar te procurando. Pode, que a gente ajuda essa mulher. Porque muitas vezes eu já tive nesse lugar, porque dependendo da mulher, como você se posiciona, então tem aquela mulher que está sobrecarregada, que é a mulher que está levando o casamento nas costas, filho nas costas, então ela tem 1000 performances, mas ela tá vazia dela, ela começa a se silenciar. Porque aconteceu isso comigo. Você se silencia. Ai, não vou falar nada porque eu não quero arrumar confusão aqui em casa. Não quero deixar meu esposo chateado. Porque você começa a se silenciar, entendeu? Porque você começa a achar que o problema é você, ou é os filhos, ou é o marido. Você começa a ficar perdida nesse lugar. Então, assim, para essa mulher, tô aí, olha. Tenho essa experiência, tô aqui para poder te ajudar. Nesse gancho ainda você falou de mulheres, mas você sempre trabalhou com mulheres? Ou você já trabalhou com homens, crianças, idosos, outros tipos de segmento? Não, eu não trabalhei só com mulheres, né? Hoje eu me posiciono para ajudar mais as mulheres, porque eu vi que foi minha dor que gerou e acabou que o próprio movimento me levou para esse lugar. Uhum. Mas eu tenho uma empresa junto com meu marido, então eu atuo como empresária e tenho a mentoria. Então, no fim, a gente vai trabalhando aí com muitas ferramentas. Tipo trabalhar com casal. Mas assim, hoje eu atuo só com as mulheres, para atendimento de mentoria com as mulheres. Mas num futuro próximo, talvez a gente pode, né? Pode expandir. Pode expandir, para casal, né? Porque eu acho que vai ficar necessário. Sim. Tá ficando necessário. A gente tá entrando numa era que as nossas ideias, sabe? A nossa saúde mental, ela não tá legal. Não tá legal. As relações, elas estão muito tão frágeis, né? Superficiais, muitas vezes. E assim, eu acho que é importante o que você fala, porque eu que te acompanho bastante, eu vejo que você traz muito a palavra, né, para dentro das suas explicações. E isso faz a gente entender os nossos processos de uma forma diferente do que talvez a gente costuma ouvir por aí, né? Então, eu acho que você tem uma metodologia que é interessante, assim, e que por que a gente, de repente, não sei se foi por isso que você trouxe esse tema, mas que, de repente, o seu trabalho ele pode ser estendido também para casais, né? Porque você sempre se baseia muito na palavra que conduz hoje a o espiritualidade, mundo, né? O que está acontecendo? Ela está ficando muito excludente. Isso. Né? Então, assim, tipo assim, espiritualidade. Não, gente, faz parte. Eu até falo, sabe, nós somos seres triunos. O que é um ser triuno? Nós temos espírito, alma e físico. Então, você tem que aprender a ter essa nuance, sabe? Operar nessas 3 esferas, entende? E é mais fácil do que a gente possa imaginar. Não tem nada de místico, não tem nada de... Não, gente, é simples, é um relacionamento simples. É uma relação que nem a gente tem uma relação interpessoal, um relacionamento com Deus, é isso, é livre, é simples. E qual a dor que mais chega das mulheres em você?
Qual a principal dor? É o silenciamento. É você estar silenciada. As mulheres se silenciam. E normalmente Muitas. casadas, Ana? É. A maioria casadas. A maioria que se Olha que identifica interessante. comigo, eu não sei se é porque também eu tenho essa, né, dinâmica do casamento, então isso acaba que vai trazendo essa expertise ou essa autoridade, não sei a palavra adequada, né, mas é mais as mulheres casadas que se identificam. E qual é a dica que você leva para a mulher? Você fala, tem que falar com o teu parceiro ou você tem que se blindar? Qual é a dica que você dá para aquela pessoa que está silenciada? Em primeiro lugar é aprender a voltar para si, porque quando a mulher volta para si, tudo volta para o lugar, né? Então, vou dar um exemplo, né? Então, a mulher tá lá fazendo a janta, né? Um exemplo clássico. A mulher tá lá fazendo a janta, filho talvez está gritando, aí o marido chega, né? Chega do trabalho, oi, boa noite, né? Muitas olham, outras não. Aí ela coloca lá o prato de todo mundo e ela senta. Ou seja, não tem aquele elo de casal quando eles conheceram que tinha paixão, virou amor. Isso. Então é como se fosse uma empregada ali. E tem muitas mulheres assim, ou tem outras que tá na jornada de trabalho, aí ela chega, ela fica com a maior parte da tarefa doméstica, né? Hoje a gente vive muito isso, né? Porque eu vejo que bastante mulheres reclamam nesse lugar, né? E o marido fica lá sentado, esperando, e aquilo vai trazendo uma angústia, porque ela tá sobrecarregada, mas também ela não tem, assim, o tato, talvez, a amorosidade, o jeito de fazer porque isso é um combinado. É um combinado que o casal faz. O casamento já é um combinado, por isso tem testemunhas, né? Exatamente. Ó, marido, cheguei, tô cansada hoje. Dá pra você estender a roupinha, né? E agora você fala, marido, você não tá fazendo nada. O marido não vai fazer. Agora, de repente, quando a mulher ela tem a presença, porque eu percebi isso, quando você volta para si, você resgata a tua verdadeira identidade, até a tua comunicação, ela é fluida, ela é amorosa, porque a mulher ela tem essa capacidade, tem a capacidade de amar, de se doar. A mulher tem um útero, a mulher tem a gestação, né? Então você vê, a gente é um ser tão bonito na multiplicidade, assim, sabe? É tão bonita a essência da mulher, né? Então ela traz essa nutrição, esse amor pro lar. E o homem traz o quê? Aquela força, a força masculina, sabe? O homem provedor. E hoje não, a gente tem muitos papéis que eles estão trocados, né? Então, assim, tem muita mulher masculinizada e tem muito homem afeminado. Sabe, parece que tá tudo em posições diferentes, né? Então, assim, isso vai gerando uma distorção na identidade, isso atrapalha na educação dos filhos. Aí, em vez de estar uma família legal, sabe, um núcleo familiar bacana, fortalecido, uma sociedade com família, gente, é uma sociedade mais forte, é uma sociedade legal, entende? A família é um ponto bacana. Aí fica aquele lugar de guerra. Aí aquela criança vai crescendo naquele lugar contaminado, ela mesma fala, pô, será que é legal fazer família? E a mãe, para se livrar do filho, dá um celular, fala, usa o celular, aí não tem mais aquele jantar em família. Exatamente. Já não tem mais domingo também, que é tradicional. Não. E as coisas se perdem ali. Se perde, aí vai ficando aquela coisa chata também, né? Assim, aquele antigo, eu sei que o antigo também era um pouco chato, assim, às vezes você ia lá no domingo com teus pais, né? Aí vem aquele tio chato, a prima não sei o quê, os conflitos, né? Da grande família, né? Mas olha só, a gente evoluiu tecnologicamente, hoje a gente tem processos terapêuticos, as pessoas estão mais analisadas, a gente tem livros, então assim, no contexto geral, nós temos mais informações, né? Então assim, eu posso me posicionar de uma maneira legal, mais genuína, mais agradável, pode ser um ambiente gostoso, um ambiente favorável, uma família legal.
E sabe, fazer mais algo em família, né? Resgatar esse elo que não tem hoje em dia. É o que eu falo, olha, para minha eu não tenho uma família perfeita, tá? Tem crises, tem brigas, como todas as famílias, né? Por mil coisas, mas existe uma coisa muito legal dentro da minha família. Existe um elo, um amor, sabe? E eu vejo que nós conseguimos construir isso, sabe? E eu vejo a minha filha hoje de 18 anos, ela fala: "Ai, mãe, a minha família é uma base." Entende? E minha filha tem outras famílias que ela anda que tem mais recursos até, entende? Aí, às vezes, a minha filha, eles olham, né? Ela fala assim: "Pô, mãe, obrigada." Aí eu falo: "Filha, que bom que eu e seu pai, a gente conseguiu, a gente não desistiu. Eu não desisti dele, ele também não desistiu de mim. Eu consegui me posicionar, me restaurar. Então, tô uma mulher cada vez mais contemplada e meu marido se beneficia disso." Claro. E Ana, é uma coisa interessante, a gente estava falando, né, de família com filhos. Os filhos também, né, num ambiente desestruturado, desorganizado, né? É triste. Isso acaba se perpetuando. É o exemplo, né, que acaba. E isso é muito, isso é muito importante. A gente estava falando isso hoje, né? Eu tenho alguns exemplos aí na minha família e como é importante a gente sempre voltar para a base, porque problemas todos teremos. Não existe, né, essa coisa de família de comercial de margarina, né? Não. Então, como é importante a gente sempre cultivar o elo familiar, né? Então, por mais que a gente tenha problemas, doenças, seja lá o que a gente tiver, a gente tentar trazer um exemplo, né? De união, de confraternização, de apoio. E tudo, né? começa, você acredita que, por exemplo, essa união, tudo isso, começa num lugar muito simples, que muitas pessoas hoje em dia não estão dando valor. É uma mesa. Na mesa, a mesa cura, a mesa começa, né? Então, assim, um café, né? Um domingo, na semana não dá? Toma um café de domingo com teu marido, com teu filho, né? São pequenas ações, né? Fala sobre assuntos difíceis na mesa também, tá tudo bem. É bom a gente aprender também a falar. No outro dia nós tivemos um quebra-pau num domingo na mesa. Mas foi bom, sabia? Foi bom. Porque a filha falou como ela pensa, o filho falou como pensa, o marido falou como pensa, eu falei como pensa, e no fim todo mundo pegou um pouquinho. Eu posso dar uma melhoradinha nisso aqui. Aí o outro eu posso naquele lugar, entendeu? Não é. E foi legal, e depois a gente se abraçou e falou... Tava tudo resolvido. Tá tudo bem. Você acha que na família, então, hoje em dia falta identidade e fé? Eu acho que falta identidade e fé. Sem fé, amigo, é difícil. O mundo perece. A própria palavra fala. E conta um pouquinho da tua história em relação a isso. O povo perece por falta de conhecimento. E a gente perece mesmo, porque o mal entra, né? A gente tem, assim, ele fica lá com aquela televisão ligada, né? Quando a gente fala de energia, frequência e vibração. Então, vamos lá. A TV aberta. Vamos lá. A frequência da TV aberta é uma frequência baixa. E com aqueles noticiários, né, com muito sangue, aquilo vai promover o quê no teu íntimo? Coisas mais negativas do que positivas, né? Então você já fica uma pessoa meio carregada, né? Sim. Aí você, às vezes, não tem uma alimentação tão adequada, né? Se enturra aí de muito açúcar, muito excessos, né? Porque a gente tá vivendo também uma era, assim, de escassez e excesso. De escassez e excesso, né? A gente tá num lugar, assim, de... polaridade. De extremos, né? Tá muito complicado. E assim, você acha né? que até para criança é meio complicado? Vamos supor, os pais deixam jogar aquele videogame, aquele jogo que tem matança, Sim. que atropela a pessoa, ganha ponto. Sim, eu mesma acabei de passar por isso, entende? Eu tenho um filho adolescente, meu filho de 15 anos, eu perdi a mão, deixei ele muito tempo no videogame,
E agora o que que tá acontecendo? Eu tô tendo que fazer um reeducativo com meu filho nesse lugar. E, cara, é bem difícil. Nesse domingo do dia, que eu até falei agora pra vocês, a temática era justamente essa. A gente tava tirando ele do videogame, porque ele já tinha ficado a sexta, o sábado e no domingo ele já tava. Então ele já tava 3 dias. E aí o cara, você vai tirar aquilo dele, é como fosse uma droga. É muito louco. Viciado, né? É um vício, sabe? E aí você quer trazer valores, né? Filho, vamos ler a palavra, olha, vamos pegar provérbios, olha que legal, vamos nesse lugar aqui que você vai aprender outras coisas também. Porque você tem que ofertar que existe outro lugar. Claro que eles não gostam no começo, mas a gente é insistente, né? Você vai ofertando. Olha, filho, de repente tem esse outro lugar aqui. Vamos ali passear um pouquinho na Promover praça. uma viagem, Né? uma Vamos Uma outra família. experiência, Vamos né? fazer uma experiência, né? Porque tá todo mundo de saco cheio, entendeu? Então, assim, o marido tá de saco cheio, a mulher tá de saco cheio. Aí chega, dá o celular pro cara, o cara fica ali. Pra família é confortável, mas pra criança não é. Quando você vai ver, você tá com um problemaço dentro da tua casa. Eu tava começando a ter um problemaço dentro da minha casa. Se eu não tô desperta, entende? Se eu não tô uma pessoa com presença, esse menino daqui a pouco ia como outros adolescentes, entende? Então, assim, é um alerta que tem que Dá se... uma dica para as mães, olha ali e fala para as mães o que elas têm que fazer em relação aos Ai, filhos. mamães, eu vou falar uma coisa bem polêmica. Essa eu quero ser polêmica. Posso? Boa. Mães, não é normal crianças de 15 anos beber bebida alcoólica, tá, papais e mamães? Não é legal, Perfeita. tá? Não é legal. Fumar Não, pendrive também não. exato, não normatiza essa porcaria. Não normatiza. Porque isso aí, lá na frente, muitas pais e mães vão se arrepender por negligenciar uma situação. Sim. Eu vou ser a mamãe que vai levantar a bandeira não ao álcool. Porque o meu filho já vem com essa temática dentro da Também. minha casa. Entende? Isso é algo bem difícil. E eu falei, na minha casa, por favor, não. Antes dos 18, não. Ah, mas na casa do fulano pode, mamãe. Tudo bem, na casa do fulano pode, mas na regra da sua casa, não. Porque tem muito essa questão de ambiência, né? Acho que Sim. você puxou exatamente um ponto que é muito difícil depois você quebrar, né? Esse vício. Sim, porque eles estão... A gente está aí num momento de muita dopamina. Essa geração Z, eles são... Eles são Dopaminérgicos, altamente, né? E com pais muito permissivos, né? Então, como muitas mulheres, né? Eu acredito nisso. A gente vai ficando distante da nossa verdadeira identidade, então isso vai te tirando da presença. E aí estão aí num lugar de muito autoconsumo, né? Para quem está estabelecido pode consumir, então fica tudo no subterfúgio, no agora, e ninguém quer descer, fazer processo, confrontar o filho, falar pro filho, ó, não é legal isso, não tá legal, não é legal esse lugar, né? Não quero essa companhia. Não quero isso, né? Ou então não vai mais frequentar, né? Então assim, tá com essa dificuldade do não. Então muitas pessoas se silenciam, né? Por isso que elas falam, né, desse lugar assim de silêncio. Porque muitas vezes não quer confrontar um filho, não quer confrontar um marido, não quer confrontar ninguém, não quer nem fazer processo. Às vezes é melhor eu ir lá, eu me arrumo, eu fico bonita por fora e ferradona por dentro, né? E daqui vai passando o tempo, daqui a pouco você tá uma pessoa tão no piloto automático que você tem o remédio quando você acorda, tem um remédio quando você dorme. Não sou contra o remédio, tá? Tem casos que realmente é necessário, mas assim, da maneira como tá sendo, como tá se desenrolando, a gente vai ter
pessoas bem adoecidas. Eu acho que os pais têm medo de falar o não para não chatear, para a criança e vai falar, meu filho vai para o psicólogo, ou vai ter que fazer terapia, e tem medo de falar o não e deixar a criança mimizenta. Eu acho que tem algumas palavras que pode amenizar o não. Vai comer doce agora? Você pode comer depois do almoço, não é melhor? Então tem estratégias aí para a gente utilizar, o qual você pode falar para a gente muito bem, subterfúgios aí, algumas regras que a gente pode utilizar para a criança não ter aquele abalo de uma vez e entender. Porque se você falar não, vai ser um jeito da criança falar, eu vou querer de qualquer jeito. Aí vai ficar insistindo. Vira então, uma briga, né? tem jeitos de falar para a criança. Eu vou te falar uma situação, né? Eu sempre também gosto dessa comunicação mais amorosa, né? Uma comunicação sempre de combinados, né? Compensação também. Sou uma pessoa de combinados, né? Mas você acredita que quando eu falo um não, assim, aquele não incisivo, né? Aquele não, assim, é a hora que eles mais gostam? Sim. Você sabe que tem hora que eles ficam esperando esse não. É um desafio, né? Pô, aí, não! Por que não? Por que não? Por que não? Aí fica nesse, aí você vai, não, agora eu não justifico mais. Não, é não. Quando eu falar não, é não. Aí depois passa um tempo. Ai, mãe, obrigada, eu tava esperando mesmo aquele não. Ainda bem que você não deixou. Aí quando eu descobri Ainda bem que você percebeu, mãe. Então aí quando eu descobri isso, deixou um lugar até mais confortável. Mas também, claro, que eu falo bastante sim, tá, gente? Também, né? Faz parte, né? O sim e o não, né? E que nem eu falo pra eles, eles estão em formação, né? 15 anos, 18 anos, você ainda tá colocando essa turma aí. Já era diferente no meu tempo. Eu já com 15 anos eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Sim. É diferente, né? Mas tudo bem também. Não, faz parte, Faz né? parte. É do momento. É do momento. E a gente tem que entender e a gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam da forma mais suave possível que você está trazendo, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa, né? Como é que a mulher ela sabe que é hora de buscar ajuda? O que você mais observa, né, nos atendimentos que você faz, ou às vezes nas lives, né, a Ana faz muita live, a Ana faz muita live, depois a gente vai falar a respeito dos canais que ela hoje tem a presença dela, mas como é que você sabe, né, que a mulher, como é que a mulher ela pode né, perceber? Quando ela tá no piloto automático. Boa. Quando você tá no piloto automático, mulher, quando o marido chega, você nem quer dar um beijinho nele, põe lá a comida de qualquer jeito, cumpre tabela, é esse momento. Boa. E sobre o cansaço feminino, fala um pouquinho pra gente. Quando a gente tá com as emoções alteradas, né, quando você tem a identidade distorcida, isso traz um cansaço emocional. Ele nem é tão físico, ele é emocional. E aí ele fica potencializado. Como você está sem clareza, sem organização, muitas vezes você não tem aquele ponto de contato, que também é uma outra coisa que se perdeu. Antigamente, as mulheres, elas tinham uma rede. A rede era mais firme. Então, de repente, assim, eu tinha a avó que aconselhava, eu tinha a mãe, eu tinha a tia, né? Era um movimento bonito isso. Eu entendo que a gente vive numa outra era, que é moderno agora, é outro contexto, né? Mas essas raízes, elas se perderam. E é incrível porque o ser humano, ele o tempo todo ele quer pertencer a algum lugar, né? Sim. Então, muitas vezes, essa mulher, ela tá solta, ela não tem, sabe, esse ponto, esse apoio, ou às vezes tem, e aquilo não vai gerando clareza dentro dela. E quando eu não tenho clareza, eu tenho muito cansaço, tudo é lutado, até aquela tarefa simples de fazer um jantar, sabe? Você fazer um jantar não é uma escravidão, é uma nutrição. Né? Mas se a mulher tiver
com as emoções alteradas, ela vai ter aquilo como um peso, né? Não como um lugar assim, puxa, eu vou fazer esse jantar porque eu vou nutrir o meu clã. Eu tô sentada aqui com o meu clã, né? Tem muitas mulheres que não têm. Acho até um saco cozinhar, né? Sim. Aí um iFood, né? Que é mais rápido. É uma energia emocional usada de uma forma que não deveria, né? Que não deveria, né? Então, assim, é legal a gente resgatar, gente, coisas das antigas, sabe? Sim, com não é brega certeza. cozinhar, não. É ponto de nutrição. É porque as mulheres hoje falam. É uma brega. Brega tem cozinhar. Mas aí tem que pegar aquele ponto. O que a mulher gosta de comer, né? Aí ela ajuda a fazer e o homem faz outro prato, faz uma salada, faz um bolinho. Faz um bolinho, Ele tá falando faz um isso, combinado. Ana, porque é assim que a gente faz. Porque quem cozinha é ele. Ai, que delícia. Faz cada coisa. É muito bom quando o E homem a minha cozinha. participação é na louça. Ah, então, mas agora você pode fazer um tem um docinho. Pode fazer um docinho Posso, pra vou ele, aprender. nutrição. Posso. Ah lá, Carol, faz Posso. algo que ele gosta. Eu faço, lavo e faço um cafezinho. Pode ser, né? Porque a parte da comida fica com ele. Uma crepioca bem elaborada ela faz. É só isso. É o meu limite. Tudo é combinado, assim. Eu quero também dizer aqui pra vocês que a gente traz, assim, é uma perspectiva que a gente traz, não é uma verdade absoluta, né? Ninguém detém a verdade absoluta. A verdade absoluta só tá nas escrituras, né? Então a gente traz, assim, um recorte. E talvez esse recorte aqui que a gente traz pode agregar na vida, né? Da mulher que se conectar. Ou do casal que se conectar também. Tá tudo bem. E tá tudo certo. O que você fala para a mulher que se reconheceu agora? Fala ali para ela com essas situações, o que ocorreu. Qual dica que você dá para elas? Para aquela mulher que se reconheceu. Bom, estou passando por isso, estou no automático, eu não estou tendo controle dos meus filhos, eu não sei o que fazer final de semana, minha vida tá chata. O que você pode fazer para a mulher se reconectar? Mulher, volta para si, que tudo volta para o seu lugar. Faça perguntas inteligentes, tudo começa a partir de uma pergunta, né? Então você pergunta o porquê. Por que eu estou assim? Como eu posso sair desse lugar? Essas perguntas, quando a gente começa a fazer perguntas, é onde a gente começa o processo. Muitas vezes você não vai ter a resposta de bate-pronto, mas você já tem um começo, que é a pergunta, né? E me segue lá nas redes sociais, no meu canal do YouTube, que eu vou só compartilhando. Cada dia eu compartilho uma dica, cada dia a gente fala sobre um tema, cada hora eu vou trazendo explanações, exemplos, situações, experiências, livros, e a gente vai surfando nesse lugar de fala e volta para si, mulher. Se ame, tenha presença, aprenda a se conectar, aprenda a se amar, né? Porque quando a gente se ama, se nutre, né? Tira aquele tempinho, né? Aquele tempinho que você pode pegar, às vezes, um bom livro, né? Um hobby que gosta, sei lá, aquele momento X, o momento que ela escolher, né? Traga esse momento de reconexão, lhe faça perguntas poderosas e deixa que as respostas vão vir, as respostas vêm. É incrível o movimento, a vida tem um movimento. E a gente deve respeitar esse movimento da vida. E até mesmo tem vezes que a nossa palavra não é levada a sério, né? O que a gente pode fazer para a nossa palavra se levar a sério, para a gente se posicionar? Primeiramente, quando você quer levar a palavra séria para se posicionar, todo posicionamento, reposicionamento, ele não é feito de uma maneira agressiva, nem de uma maneira impositiva. É uma reconexão. Quando você se reconecta com a tua essência, você se posiciona no que você é,
aquela palavra tua, ela não volta. Quando você falar um não, é um não. Quando você falar o sim, é o sim. É um não sem culpa, né? Porque quando você tá fora de você, você tá buscando validação. Aí quando você busca validação, aí você não tem esse respeito. Perfeito. É um pouquinho disso. Eu ia pedir para ela falar as redes sociais, porque você citou o YouTube, o Instagram, o TikTok, que eu sei que ela também está no TikTok, então esse é o seu momento. Tá bom, ó. O meu canal do YouTube, do Instagram é @Ana com 2 N's, Ana Flávia Mota. E no TikTok eu sou Ana Flávia Mota. É bem fácil, hein? É só grudar com chicletinho. Eu sou a mulher que você procura, viu, mulher? Exatamente. Viu, mulheres casadas? A gente tem um pouquinho de soluções, né? Não que eu seja salvador, não sou salvador de ninguém. Mas só aprofundando um pouquinho mais. Pegando esse gancho que você falou, Ana Flávia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar resgatar a nossa família. Primeira coisa, homem e mulher, resgatar. Não, a primeira coisa é a gente se resgatar primeiro. Primeiro depois a gente se resgata. Depois tenta resgatar a família. Porque quando a gente se resgata, olha que incrível que é isso. Quando você faz esse movimento interno, né? Então você restaura a sua identidade, você se posiciona naturalmente. A mulher é um ser feminino, então ela é nutridora, né? Então ela é uma mulher que ela, na essência da mulher, ela é de nutrição, por isso que a gente tem o nosso útero, que é o ventre, que gere, né? E o homem, ele é aquela força, ele é a força masculina, ele que protege. Então, quando a mulher, ela volta para o lugar dela, que é a própria dinâmica familiar, ela vai voltando naturalmente, sem fazer muita força. É muito incrível isso, o próprio movimento acontece naturalmente, sabe? E dentro desse... Porque o marido vai perceber. Todo mundo percebe. Entende? E aí, a própria fala da mulher vai ficar mais de nutridora. Ela vai conseguir estabelecer mais combinados. Porque tudo é combinado, gente. Tudo é combinado. E a mulher, quando ela tem uma maneira de falar, olha só, quando ela tá lá atrás, que ela tá na conquista, o que conquista um homem? A energia. O modo dela falar, o modo dela tratar, né? E ela perde essa personalidade de repente quando casa, porque de repente em casa mesmo, ela, para agradar o marido, para agradar quem tá próximo, vai estar mudando. Isso. Aí perde... Essa essência. Perde aquelas características que se conheceram e se apaixonaram, né? Sim, é mais ou menos isso. E aí quando você resgata isso, aquele seu feminino, vai haver evidências. E o marido percebe logo, o teu cônjuge, o seu marido, seja lá quem estiver com você, entende? Percebe. E aí aquilo vai melhorando a comunicação, não tá mais aquele lugar de cansaço, aquele lugar de falta de clareza, aquele lugar que às vezes tem guerras estabelecidas, gente. Eu atendo mulheres, às vezes, que tá há mais de 5 meses sem falar com o marido. Fala só o necessário. E estão ali casados, fingindo que tá tudo certo. Porque vai perdendo a comunicação, vai virando um silêncio selado. Sabe, fica aquela informalidade. Sim. Tá tudo educado. Tempo que não volta, né? É um tempo que não vai ser resgatado, né? Não. E disso vai degringolando, assim, vai indo para um lugar muito ruim. O relacionamento, a relação, ela vai para um lugar ruim. Porque eu já tive nesse lugar e é um lugar ruim. Teve uma época que, por exemplo, eu e meu esposo, a gente tinha que falar coisas muito sérias. A gente não conseguia se olhar. Sabe? Nos olhos. Tivemos que fazer um curso de interpessoal para poder voltar à conexão da comunicação. Depois nós tivemos que passar por um processo terapêutico de comunicação para a gente poder conversar novamente. Pô, se acontece isso comigo, acontece com muitas e... Muitas. Isso se replica em várias casas. E tá tudo bem, tem como sair desse lugar. Eu perguntei justamente
para fazer uma linha do tempo, Tá. né? O qual você pode estar ajudando a pessoa. Então, no primeiro momento, a pessoa tem que se achar, se reconectar. Sim. Depois, tenta salvar o casamento. Aí você vai dar dicas, vai conversar com a mulher para estar, de algumas formas, conversando com o marido e tentar resgatar aquele âmbito familiar. Assim, a minha mentoria, ela é voltada mais para o resgate da identidade da mulher, né? Então, assim, eu não entro tanto em pautas, assim... A gente dá dicas, tudo, mas eu não entro no Mas acaba relacionamento. ajudando. Acaba, indiretamente, você acaba Sim. ajudando, sim. Sim. Só para eu poder entender essa sim. linha do tempo. Então, Sim. tem essas fases e qual você pode estar ajudando. Que a gente vai ajudando, auxiliando essa mulher nesse caminho do resgate dela e da essência dela. Porque quando ela entende essa essência dela, ela se posiciona dentro desse lugar que ela já vai saber o que fazer, porque a chave já está dentro dela. Ela tá perdida. Suas considerações finais, que a gente já está acabando, passou rápido, que foi um papo maravilhoso. E ela tem essa coisa, você viu? Ela tem essa coisa, ela explica dessa forma, por isso que eu falei para vocês que eu sou bastante entusiasta. É uma forma acolhedora, leve, humana, por isso que é gostoso de ouvir. Diferente quando você vai naquele profissional que fala assim, 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 e lê o livro vai de um século. Aí dá aquela dica do livro, tem que fazer isso que o livro está falando. Não é assim. Da Ana Flávia já é mais acolhedor, mais humanizado, né? Porque você vê, é um chamado mesmo, né? Quando a gente tem um chamado da alma, né? Aí vai te levando para esse lugar, assim. E eu fui preparada muito tempo para chegar nesse lugar. Passei por um vale, um deserto, né? E às vezes até agradeço. Quando eu tava no deserto, não tava agradecendo, não era nada. Eu não via a hora de terminar. De sair. De sair desse lugar. Mas tudo bem, eu acho que a gente foi preparada, entende? Então, assim, claro, tem técnicas, né? Tem... ferramentas, tem você usa muita ferramenta, né? Tem métodos, né, gente? A gente não é aleatória, mas eu penso que a gente tem que usar a melhor tecnologia que a gente tem. A primeira tecnologia é a tecnologia do céu. De Deus, de Cristo. E a outra é a tecnologia humana. Então vamos lá, as redes sociais. Isso. Ana Flávia Mota no Instagram e YouTube. Isso. E Ana Flávia Mota no TikTok. Lembrando que é com 2 N, tá? Ana Flávia com 2 N. Isso mesmo. Muito obrigado pela participação. Obrigada, vocês são os amores. Um coraçãozinho. Obrigada, Ana, obrigada. E a Carol, que é estrategista em marketing. Carol é maravilhosa, eu amo faça ela. suas redes sociais, fala um pouquinho do teu trabalho para a gente finalizar. Carol. Exatamente, eu sou estrategista de marcas, né? E tive a oportunidade de trabalhar com a Ana. A gente conseguiu, né? Resultados assim bem interessantes. A Ana tem uma característica que é bem interessante, e aliás é uma dica que eu dou, né? Você tem um espacinho aqui. Sim. Para quem quer usar a rede social como ferramenta, né, de venda, de marketing. A Ana é uma pessoa que se posiciona bastante, ela sempre está lá, então ela tem uma presença muito grande, e é isso que eu ensino para as pessoas, né, que eu oriento, que eu direciono. A minha rede social é @Carol no Marketing, eu estou no Instagram. Tá aí, 2 mulheres fortes de sucesso, maravilhosas. Obrigada. Obrigado aos trabalhos técnicos do Maurício, a Desamba, Prefeitura de São Paulo. Esse foi o podcast do Empreendedor, número 13. E você vai assistir na íntegra no YouTube e também cortes no Instagram, podcast do Empreendedor nas redes sociais, no Instagram e também no TikTok. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.